Os nossos pequenos grupos já estão a pleno vapor, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Para os irmãos terem uma ideia, nós tínhamos o nosso culto aqui durante a semana, na quarta-feira, e a gente tinha uma média de 70, 80 pessoas, né, Arnoldo? Quando muito, 70, 80. Era uma bênção, glória a Deus. A gente reunia 70, 80 pessoas durante a semana, e agora com os pequenos grupos, né? Nós já estamos chegando aí nos 30, né, Silvio? 30 pequenos grupos, ou seja, muita gente trabalhando, né? Líder, co-líder, anfitrião, e aí bota muita gente para trabalhar. 30 pequenos grupos. Se a gente tiver 10 irmãos, e tem muito mais em cada pequeno grupo, quase toda a igreja, né, já estaria reunida com 300 pessoas. E nós estamos estudando, nos nossos pequenos grupos, a carta de Paulo aos Coríntios, não aos corintianos, né? Os corintianos ficaram chateados comigo no domingo passado, que eu peguei muito no pé deles, né? Mas não tem jeito, né? Perderam para o Guarani, agora tem que aguentar, né? E o Flamengo, campeão de novo, tem que aguentar. Mas essa carta, ela é de uma atualidade, porque o nosso mundo de hoje é muito parecido com o mundo greco-romano, com o mundo helênico. Nós chegamos num tempo pós-cristão. Nós estamos chegando numa era pós-cristã. A famosa era de Aquário, né? Chegou. Era de Aquário, a nova era, que é uma era pós-cristã, onde os valores cristãos seriam abandonados. E quando nós chegamos nesse mundo pós-cristão, ele se parece muito com o mundo pré-cristão. O mundo greco-romano, do Império Romano, era também um mundo globalizado, como é o nosso mundo hoje. O que é um mundo globalizado? É um mundo pequeno, no sentido da aproximação e na imposição de uma monocultura, ou seja, um único modo de viver no mundo inteiro, influenciado pela televisão, pela internet, e um modo de viver que não é segundo os padrões do cristianismo. Então, assim como o nosso, aquele mundo lá da igreja de Corinto era um mundo globalizado. Assim como o nosso, havia uma língua globalizada. Qual que era a língua globalizada daqueles dias? Qual? Grego koiné. Não era o grego clássico das academias, da universidade, mas era o grego popular, mas era o grego. Assim como o inglês é nos dias atuais, naqueles dias era o grego. E outra coisa interessante, a maioria da população também vivia em cidades. Uma cidade como a cidade de Roma, com toda a precariedade daquela época, chegava a ter 1 milhão de habitantes. Imagina o que é isso. Segundo algumas estimativas, Corinto, com o fluxo que havia do comércio, por ser uma cidade cosmopolita e de fronteira, ela tinha quase 500 mil habitantes. A cidade de Paulo, na Cilícia, na Turquia, a cidade de Tarso, era uma cidade de quase 500 mil habitantes que tinha uma das melhores universidades do mundo naquela época. Então, era um mundo muito parecido com o nosso. E aí vem a igreja, o evangelho é pregado nessa cidade, o evangelho é pregado nessa sociedade, que tem uma cultura estabelecida, que tem um modo de viver estabelecido. Aí Deus vem, através da pregação do evangelho, pela fé em Jesus Cristo,
pela ação do Espírito Santo, o Senhor retira um povo dessa sociedade, mas não retira fisicamente, retira espiritualmente, porque ao mesmo tempo que eles são retirados, eles continuam vivendo nessa sociedade. Esse é o ponto de tensão da igreja. É estar, mas não ser. Ela está na cidade, ela vive na sociedade, ela participa do dia a dia da vida dessa sociedade, mas não vive igual. Ela está, mas não é uma com essa sociedade. Então, a carta de Paulo aos Coríntios é uma forma dele disciplinar a igreja. Disciplinar no sentido de orientar, de dizer, presta atenção, vocês são diferentes, vocês foram lavados pelo Espírito Santo, vocês foram lavados pela palavra de Deus, vocês possuem uma nova esperança dentro do coração, vocês têm uma esperança superior à esperança daquelas pessoas que não conhecem Deus. Vocês têm uma esperança bendita do reino de Deus, de participar do reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é a alegria da presença de Deus, é a alegria do Espírito Santo, é gozo no Espírito Santo, é paz, é justiça. Isso é o reino de Deus. Então, vocês foram lavados, vocês foram transformados, quando creram em Jesus, o Espírito Santo de Deus entrou na vida de vocês, deu um novo coração, deu uma nova mente, deu uma nova esperança. Amém? A esperança que já arde dentro do coração, na expectativa certa da vinda do reino de Deus. No reino de Deus, não tem injustiça. Por isso é um reino de paz. Paz e justiça precisam andar juntos. Se não houver justiça, não tem como ter paz. E o reino de Deus, então, não é comida, não é bebida, mas é o quê? Alegria, paz, alegria e justiça, aí a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui. Há mais ou menos 25 anos atrás, quando Anápolis não tinha esse trânsito, né? Não tinha essa quantidade de carro, eu morava ali na Santa Isabel, perto do sanatório, lá embaixo, perto da Avenida Brasil. Isso era o ano de 1995. É isso mesmo, 96, 24 anos atrás. Eu venho da Santa Isabel, passo em frente ao sanatório, entro na universitária, faço o contorno e desço a universitária. E vem descendo a universitária, embalo o carro e pega a esquerda para ultrapassar um golzinho que estava à minha direita. Quando eu abri para a esquerda para ultrapassar, o motorista do Gol resolveu fazer o contorno na universitária para voltar. Não deu outra, não teve chance. Eu meti o pé no freio, mas bati bem no meio dele, e mesmo freando, joguei o carro dele e o meu, passaram no meio do canteiro e atravessamos para outra rua. E o pastor Tadeu estava comigo naquela ocasião, e ele já saiu do carro, ele é sanguíneo, né? Meu senhor, como é que você faz um negócio desse? Dá uma fechada dessa. E o senhor, de 80 anos, mais ou menos, reflexos já bem, né, precários, começou a chorar. Ele começou a chorar, e eu falei assim, calma,
calma, pode ficar tranquilo, tudo vai se resolver. O senhor pode ficar tranquilo. Graças a Deus, ninguém machucou, foi só estrago de carro, fica tranquilo. Preocupa não. Fica na paz. E ele foi acalmando, foi parando de chorar. Aí nós começamos a conversar, e eu descobri que ele era um irmão em Cristo, o sogro do pastor Rocintes, pastor também de uma igreja da Assembleia de Deus, vindo do Rio de Janeiro, e nós começamos a conversar e acabamos orando ali, né, naquele momento. E depois ele veio aqui na igreja. Ele veio aqui na igreja para dar um testemunho daquele evento que havia acontecido. E ele leu um versículo que marcou a minha vida. Engraçado, né? Essas coisas. Salmo 85, versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Ele falou, foi isso que eu vi naquele dia. A justiça e a paz se beijaram. Não tem como ter paz se não houver justiça. Qualquer ação injusta, qualquer atitude injusta, ela vai quebrar a ordem de Deus, que é a ordem da justiça, e vai estabelecer o conflito e a ausência de paz. Irmãos, entendem? Justiça e paz andam juntos. Então, quando tem um conflito, né, que rouba a paz e que tira a paz, pode ter certeza que em algum momento a justiça foi ferida. Então, para ter paz é preciso ter justiça, e para ter justiça é preciso querer a paz. O apóstolo Pedro diz que paz é um processo que se persegue. É engraçado isso, né? Aí eu vou lendo a Bíblia, vou lendo a palavra de Deus, eu vou entendendo que paz, para se ter paz, você precisa buscar a paz. Vocês não fazem a ideia do valor que eu dou na paz, graças a Deus. Agora, eu sei que tem gente que é beligerante. Ele é beligerante, ele é conflituoso, ele gosta do conflito, ele gosta da guerra, ele não ama a paz. Eu amo a paz. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Serão chamados filhos de Deus, não é? Então, a paz e justiça, justiça e paz precisam se beijar. Graças a Deus, o Espírito Santo é espírito de paz. Jesus é o príncipe da paz. O reino de Deus, um dos fundamentos do reino de Deus é a paz. Outro fundamento do reino de Deus é a justiça. E o melhor testemunho que a gente pode receber, e eu louvo a Deus, eu conto isso para a glória de Deus, né? Não me sinto, Deus o sabe, mas o melhor testemunho que a gente pode receber é de dentro da nossa casa. E outro dia, conversando com a Débora, aí nós falamos de pessoas que têm o semblante pacificado. Gente que você se encontra com ela e você sente paz. É um emissário da paz, é um pacificador. O Espírito Santo habita nele, ele tem paz e ele é pacificado. Eu falei, mas minha filha, quem é que você conhece assim? Ora, pai, além de você, eu falei, minha filha, é você? Eu falei, Jesus, obrigado. Glória a Deus, né? E realmente, irmãos, eu tenho os meus conflitos, eu sou humano como qualquer outro ser humano, mas eu amo a paz. Eu amo a paz, eu amo pacificar, porque Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores.
Eu não jogo gasolina no fogo, Deus sabe. Não jogo gasolina no fogo, não jogo lenha na fogueira. Ponho sim, na medida do possível, panos quentes, jogo água na fervura, porque eu sei que a beligerância, o conflito, não produz a paz e nem produz a justiça. Tiago, nós estudamos tanto Tiago aqui, o Tiago diz que a ira do homem é incapaz de promover a justiça de Deus. Então, palavra de Jesus, bem-aventurado os pacificadores. O reino de Deus é um reino de justiça e paz, aleluia. Agora, quem não ama a justiça, preste atenção, quem não ama a justiça e não é justo, vai fazer o que no reino de Deus? Quem não ama a santidade, vai fazer o que no reino de Deus? Quem não ama a paz, vai fazer o que no reino de Deus? Paulo diz, já vos alertei e vos alerto novamente, que os que tais coisas praticam, não entrarão no reino de Deus, eles se auto-excluem. Se auto-excluem do reino de Deus, né? Então vamos agora, depois de todo esse preâmbulo, né? 1 aos Coríntios, capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Irmãos queridos e amados, os injustos não herdarão o reino de Deus. Toda e qualquer injustiça praticada, ela quebra a paz, ela quebra a ordem de Deus e vai nos excluindo, não é, do reino de Deus. O nosso reino passa a ser outro e não o reino de Deus. Bom, mas como lidar com essas coisas, já que nós vivemos no mundo, não é? No mundo não só politizado, mas um mundo também, nem sei o termo, né? Mas um mundo legalizado, tomado, né, pelas questões jurídicas. E olha que nós nem chegamos perto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país das liberdades individuais, dos direitos, né? Se o sujeito tropeçar na sua calçada, você fez a calçada lá direitinho, no padrão do plano diretor, né? Fez tudo como deveria fazer, mas ele está passando ali, escorrega, cai, quebra a perna, ele te mete na justiça. Ou seja, é um país, né, judicializado, onde o meu direito está acima de tudo e de qualquer coisa. E nós caminhamos para isso, né, o meu direito.
a minha justiça. Só que Paulo, então, ele quer disciplinar isso, porque, segundo John Stott, a cultura grega era marcada pelas disputas nos tribunais. Cada grego se considerava um advogado, e todos viviam em função de fazer prevalecer o seu direito. Corinto era uma cidade grega, forjada por essa cultura, e muitos irmãos que vieram a Cristo trouxeram essa bagagem cultural, se esquecendo de que a igreja era uma comunidade que vivia os valores do reino de Deus, né? Eu gosto muito de literatura e gosto muito de ler, obviamente, os gregos, né? Quando você lê o julgamento do Sócrates, a defesa e as defesas que são feitas nos diálogos, dá para perceber essa veia dos gregos, né? É dos gregos que vêm os sofistas. O que são os sofistas, né? São aqueles que te ensinavam a discursar num julgamento, a discursar numa assembleia. Para o sofista não importava se o que você falava era verdade. Importava era a arte do convencimento. Daí a retórica. Então, foi criada uma escola, né, de filosofia, que era muito criticada pelo próprio Sócrates, mas era uma escola que ensinava como você se portar num julgamento, como você se portar diante da assembleia, como você usar as palavras, a retórica, o discurso para o convencimento e ganhar a causa pelo convencimento. Aí vem o Paulo e fala, gente, nós somos do outro mundo, nós somos do outro reino, nós somos do reino de Deus. No reino de Deus, o meu direito é importante, mas não está acima, não está acima do Senhor, do Evangelho, do bom testemunho de Deus, de Jesus, e principalmente da obra que Deus fez na minha vida. Eu me lembro, um dia bateu na minha porta, na minha campainha, um senhor, nunca tinha visto. Ele apertou a campainha, eu atendi. O senhor é o pastor Jesus? Eu falei, sou eu mesmo. O senhor tem um lote, um lugar assim, assim, assado? Eu falei assim, tenho. Então, eu cerquei o meu, e no cercar o meu, o muro pegou uma confrontação com o seu. E o valor do muro ficou em tantos reais, e eu vim aqui para receber a minha parte. Eu mandei ele fazer muro? Não mandei. Ele sabia se eu tinha o dinheiro ou não? Não sabia. Ele só sabia que eu era crente e sabia que eu era pastor. Eu falei, quanto que ficou? R$ 1.500. Como é que o senhor quer que eu pago? Eu divido para o senhor em 3 vezes. Então eu fiz os 3 cheques, entreguei para ele, porque ele veio cobrar de mim, não simplesmente por causa da obra que ele havia feito, mas porque ele sabia que eu era crente e que eu era pastor. Os irmãos entendem? Percebem? Sim, eu poderia realmente dizer, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu poderia ter levantado retoricamente essas questões, mas o senhor resolveu fazer o muro, não me perguntou. Eu nem sei como é que o senhor fez o muro, se foi de tijolo, se foi de pedra, se foi de arame, e nem sei se custou realmente esse dinheiro. Mas ele veio, não era por causa do lote, não era por causa do muro, não era por causa do valor, mas porque ele sabia que eu era um servo de Jesus Cristo. E era isso que estava em jogo, não era dinheiro que estava em jogo. E graças a Deus, glória a Deus que o Senhor me deu entendimento. Eu sou uma pessoa que vim da pobreza, muita dificuldade,
E todas as coisas que nós conquistamos foi com muito trabalho, com muita dificuldade. E eu zelo, procuro zelar, administrando bem daquilo que Deus nos deu. Mas entre o que é meu e o nome de Jesus, o nome do Evangelho, eu preciso, irmãos, eu preciso ficar com o nome do Senhor Jesus. Eu preciso honrar o nome de Jesus, porque Ele veio atrás de mim por causa disso. Ele veio atrás de mim porque Ele sabia que eu era um servo de Jesus, um servo de Deus, né? Eu me lembro, o apóstolo Paulo escrevendo para os Efésios, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E no Novo Testamento aparece duas citações de armadura: eleikos e panóplia. Eleikos era aquela armadura que o soldado comum usava. Aquela trançada de ferro, né, de aço, já viram nos filmes medievais, né? Que ele punha aqui para a espada bater e não entrar. Mas a panóplia era uma armadura que só os oficiais usavam. E ela tinha um símbolo do Império Romano. E quando Paulo diz revesti-vos de toda a armadura, ele não está falando da eleikos. Ele está falando da panóplia. Revesti-vos da panóplia de Deus. A armadura que representa o império, não o Império Romano, mas o império de Deus. E nós temos essa armadura, que carrega o símbolo do reino de Deus. As pessoas, quando olham para nós e sabem que nós somos crentes e professamos o nome de Jesus, elas não olham para nós como qualquer outra pessoa, mas elas requerem isso de nós. Então, revesti-vos de toda a panóplia, é investidura, é representação. Numa guerra, uma coisa era você enfrentar eleikos, outra coisa era você enfrentar a panóplia, porque você estava enfrentando o Império Romano, investidura. Então, quando as pessoas... Aí você tem que ter o discernimento, né? Então, quando a pessoa vem até você, você tem que ter essa percepção. Eu represento o reino de Deus. Eu represento o reino de Deus. Mais do que o meu dinheiro, mais do que o meu patrimônio, eu represento o reino de Deus, eu sou um cidadão dos céus. Eu não sou bobo, obviamente, eu sou um cidadão da terra, tenho as espertezas, tenho as malandragens, eu tenho que ficar atento a isso também. Tem muita maldade, muita distorção, e eu preciso entender isso, mas eu preciso entender também que eu sou um cidadão do reino de Deus. Então, o litígio ou demandas judiciais entre irmãos, segundo Paulo, descaracteriza, envergonha e destrói a igreja de Deus. O litígio e demandas entre irmãos é uma forma de descaracterizar. É uma negação daquilo que Jesus fez na nossa vida. Esses conflitos, né, negam a nossa fraternidade e nos colocam numa esfera de homens comuns, como os demais que nunca conheceram o Senhor. Irmãos, nós carregamos a glória, mas também o peso da responsabilidade do nome do Senhor Jesus. Eu, você, nós somos diferentes das pessoas que não conhecem e que nunca conheceram o Senhor Jesus.
Irmãos, isso é o mínimo, isso é o básico. Se nós não tivermos esse entendimento mínimo e básico, o nome de Jesus repousa sobre mim, a graça de Deus, a presença de Deus repousa sobre mim, principados e potestades, seres espirituais sabem quem eu sou. Anjos, demônios, sabe, como diz o pastor Ariovaldo Ramos, esse mundo é muito mais habitado do que a gente imagina, e esse mundo espiritual sabe quem eu sou. Sabe? Eu me lembro, ainda morava em Belo Horizonte, 23 anos, pesava, lembrei aqui agora, ô Jesus, misericórdia, né? Pesava 65 quilos naquela época. Imagina, magérrimo, deixava para cortar o cabelo só quando eu vim aqui, que a Márcia cortava, né? E esses dias eu estava fazendo um levantamento da minha dívida, né? Falei, tem mais de 30 anos que eu corto o seu cabelo, né? Foi por aí, Márcia, tem uns 35 anos. Eu deixava para cortar quando eu vim. Então estava cabeludo, barbudo, black power. Entrei numa praça, uma mochila nas costas, aquelas cruzadas aqui, magro, barbudo, cabeludo, distraído, estava tendo um culto, eu estou ouvindo a música, os irmãos cantando, aí vou andando assim, distraído, rápido, indo para a escola, aí uma irmã entregou um folheto para mim, a hora que eu levei a mão para pegar o folheto, nós olhamos nos olhos, ela puxou o folheto para trás e disse, você não precisa. Eu falei assim, é verdade, irmã, eu não preciso. Quem foi que contou para ela que eu não precisava? O Espírito Santo. Assim como, não sei se vocês já tiveram a experiência, né? De orar com algumas pessoas e o demônio se manifestar e ele dizer, eu te odeio. E um dia ele falou para mim com tanto ódio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, mas sabe, que eu perdi o apetite. Eu perdi o apetite. Falei, gente, esse povo das trevas aí, essa turma dessa dimensão espiritual, odeia a gente de uma forma. Deus é testemunha, eu fui embora para casa, abatido, sem fome. Eu não comi naquele dia, eu fiquei prostrado. E por que ele me odiava? É porque eu sou melhor do que os outros? Não, é por causa de Jesus. É por causa do nome do Senhor Jesus. Do meu Senhor Jesus. Que pode ser criticado, ridicularizado, questionado. Pode ser, mas ele me salvou, ele é o meu Senhor. Ele é o reconciliador, o meu redentor. Não importa o que digo, o que penso, mas Jesus é o meu Senhor, é a grande alegria da minha vida. E o nome dele repousa sobre mim. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês, irmãos em Cristo, servos de Deus, que passaram por uma experiência de novo nascimento, vocês esqueceram de quem vocês são? Vocês estão assim tão carnais e tão terrenos que perderam a percepção de que vocês vão julgar o mundo, nós vamos julgar o mundo e nós vamos julgar até os anjos. Meu Jesus, misericórdia, quanta cegueira espiritual. O litígio entre irmãos em Cristo tem o poder de negar que um dia fomos arrancados do estado natural para o estado de graça. Deus me arrancou do estado natural e me pôs num estado de graça.
Eu não sou mais como os demais homens que vivem no estado natural, no estado carnal, terreno, embevecido com as coisas dessa vida. Não, eu vivo num estado de graça, por causa de Deus, de Jesus, da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Paulo expressa seu desapontamento com esses irmãos, não é? Vocês se esqueceram de quem são em Cristo e estão negando a sua vocação quando não levam em consideração o fato de que haverão de julgar o mundo e os próprios anjos. Era como se estivessem retrocedendo das coisas espirituais para as coisas naturais, né? Quando eu penso nessa questão de não entender a posição, né? De não entender a identidade, a singularidade em Cristo, eu só me lembro do Esaú. Para mim é a figura bíblica que mais representa essa situação. Esaú, a bênção de Abraão, a bênção de Isaac. Olha só, gente. A bênção de Deus que repousou sobre Abraão, que Abraão orou e ela repousou sobre Isaac, ela era para repousar sobre Esaú, as promessas de Deus. Mas o Esaú, ele não tinha noção espiritual. Ele não valorizava as coisas espirituais. Ele valorizava mais o momento, o prazer, a comida, o estômago, os prazeres que os sentidos recebem. E por isso perdeu a bênção de Deus, né? Então, eles haviam se esquecido de quem eram em Cristo, estavam lavando roupa suja em público, não que devessem ser hipócritas, mas era um mau testemunho perante os incrédulos, né? Quando um irmão vai a juízo contra outro, é como se nós estivéssemos lavando roupa suja em público. Paulo pergunta, não é? Por que não sofrer o dano para a glória de Deus? Faz parte da vida de qualquer cristão que entendeu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus sofreu o dano. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quanto que você estaria disposto a perder se você soubesse que essa perda resgataria a vida do outro? O que são R$ 1.500, R$ 10.000, R$ 20.000, se isso pode eliminar um tropeço e abrir a porta para que a pessoa entre no reino de Deus e seja salva eternamente? E o que são 10 mil, 20 mil, 100 mil, R$ 1 milhão? Se tem, a gente vive com eles, mas se não tem, vivemos da mesma forma. Eu todos os dias, praticamente, eu dou graças a Deus, porque minha mãe tem 87 anos de idade. E não queiram saber a penúria e as dificuldades que nós passamos. A gente vive, com muito ou com pouco, nós vamos viver, não é o muito, não é o pouco, não é a quantidade. O que importa é a graça de Deus, o que importa é a presença de Deus, o que importa é honrar a Deus, é viver com Deus, é o prenúncio, é o preâmbulo de uma nova vida, de um novo reino, de um novo tempo na presença de Deus. Mas parece que nós não estamos entendendo essas coisas. Parece que nós retrocedemos. É o entendimento de que o bom nome do Senhor repousa sobre nós.
Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que talvez muitos não entendam. Quando Paulo fala, como é que vocês conseguem levar um irmão perante um tribunal terreno, perante até pessoas incrédulas? Paulo não está desprezando as autoridades constituídas. Nunca fez isso, e a Bíblia não nos ensina a fazer isso. Paulo não está dizendo para não levar ou para não recorrer, não é porque ele questione, ele duvide da integridade das autoridades constituídas. Ele não está questionando as autoridades, ele está questionando a atitude dos irmãos. É isso que ele está questionando. Deixa eu ver o que mais. Bom, alguma pergunta, irmãos? Esse é o tema, né? Essa lição já foi, inclusive, trabalhada lá nos pequenos grupos. Se quiserem voltar a alguma questão, se tiverem alguma questão, podemos levantá-la aqui agora. Eu fiquei feliz, né? Eu posso compartilhar aqui, Cristiano, com os irmãos, a experiência que você teve? Sim, Igor. Uhum. Uhum. Isso. Entendo perfeitamente. O Igor está dizendo, e quando a pessoa, pelo fato de eu ser crente, ser servo de Deus, a pessoa quer abusar de mim, quer usurpar, né, tirar proveito, sabendo das boas intenções do meu coração, da minha fé em Deus, como lidar com essa questão, né? A Bíblia dá muitos exemplos sobre isso para nós. A primeira coisa é ter esse discernimento claro, né? Você precisa realmente ter um discernimento espiritual muito claro, que as pessoas ou a pessoa que está te cercando dessa forma é um mal intencionado, né? Nas minhas orações, em quase todas, e que eu faço pelos meus filhos e faço aqui, livra-nos, Senhor, dos homens maus. Livrai-nos dos homens maus. Porque os homens maus vão de mal a pior. Então, existem os homens maus. Não podemos ser inocentes quanto a essa questão. Existem os homens maus, existem os homens perversos, enganadores e muitas vezes movidos também por espíritos malignos e demoníacos, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, tem que ter essa percepção espiritual. E abuso ele não é admitido em instância e nem de forma alguma, né? A gente não admite, até mesmo pela autoridade de Jesus que repousa sobre nós. Se você perceber que é um abuso, né, então você não pode admitir. Então tem que ter esse discernimento, tem que ter essa percepção espiritual. E Davi orava constantemente pedindo: Deus, livra-me dos filhos de Belial. Os filhos de Belial são os homens do mal, né, os homens da maldade. E tem que orar, tem que pedir a Deus para que nos livre, né? E que eu disse, o fato de eu ser crente, de ser um servo de Deus, não significa que eu sou um trouxa. Muito pelo contrário. O Espírito Santo ilumina o meu entendimento e me dá a percepção, né?
Aí entra a questão da consciência, do discernimento, da percepção espiritual. Então, a gente tem que ter isso também, né? Mas eu perguntando, né, sobre o andamento lá nos grupos, sobre essa lição, como é que tinha sido, aí o Neto me contou que lá no grupo, pequeno grupo, foi compartilhada uma experiência, né? Eu achei interessante e queria compartilhá-la aqui com os irmãos. A Cristiane, esposa do Ebert, estava compartilhando no pequeno grupo. Ela conta que em 2014 foi ao shopping levar as crianças para assistir um filme. Chegando lá, não encontrou estacionamento. Então resolveu colocar o carro para lavar. Ao pegar o carro, percebeu que a chave de seta estava quebrada. Agiu corretamente, procurando o dono do estabelecimento e não resolveram. E a Cristiane diz, comentei com algumas amigas, elas colocaram isso, o caso no Facebook, ou seja, na mídia social, e o dono do Lava Jato me levou à justiça por danos morais, sendo o mesmo cristão de outra denominação. Ocorreram 2 audiências, quando na última o juiz sugeriu um acordo. Mas antes de terminar a audiência, o juiz perguntou para mim e para outra parte se nós éramos cristãos. Eu respondi que sim, e o outro também respondeu que sim, que eram cristãos. Então o juiz nos disse que nada daquilo ali era para estar acontecendo. Por sermos cristãos, deveríamos ter resolvido sem que ninguém levasse o outro na justiça. Naquele momento fiquei sem palavras e com muita vergonha. Agora, com a lição da última reunião do PG, entendo completamente as palavras do juiz que nos falou naquele dia. Interessante, né? Eu imagino que ou o juiz é crente ou ele conhece a palavra de Deus, né? Olha só, o juiz perguntou, mas perguntou para você é crente, você é cristã? Sou. E você, meu amigo? Também. E o que vocês dois estão fazendo aqui? Sim. Exato, né? Isso. Foi ele que levou, mas não é um bom lugar para um crente ficar transitando, né? Os tribunais, eu acho que os tribunais não é um bom lugar, né? Para o crente ficar. Eu fiquei muito incomodado quando um dia chegou um oficial de justiça aqui na igreja para me trazer uma intimação. E eu fiquei com mais incomodado ainda porque o oficial de justiça era pastor. Eu falei, mas o que eu fiz? Né? Vocês não queiram saber, gente, que desagravo, que coisa desagradável é você receber o oficial de justiça com uma intimação. Era por causa do seminário. Eu tive que comparecer na promotoria, lá não sei com os termos corretos, é porque alguém havia denunciado que o nosso seminário, na sua propaganda, não havia colocado que o curso de teologia é um curso livre. Eu falei, doutor, mas nem tampouco nós colocamos que o nosso curso não é livre. Nós não colocamos que ele é reconhecido pelo MEC, mas também não colocamos qualquer outra coisa. Eu falei assim, eu sei. Mas como isso foi denunciado e foi a nível federal e acabou caindo aqui na minha pasta, é por isso que o senhor está aqui, mas como eu vejo que o senhor é uma pessoa de bem, vou dar tantos dias para vocês colocarem lá na propaganda que o seminário é um curso livre. E eu fiquei impressionado, que ela abriu o computador lá, tinha tudo que você pode imaginar sobre o seminário. Eu vim correndo, suando, falei, Timóteo, muda esse trem aí hoje, agora. Mas é desagradável, né?
Quando você comparece diante do Estado, né, você sente o peso da potestade, né, do poder do Estado. Uhum. Silvio? Infelizmente, nós tivemos uma demanda na nossa igreja. O caminho que nós deveríamos tomar. Né? Primeiro, já é uma vergonha, como diz Paulo, termos esse tipo de coisa. Né? Exato, o irmão levar o outro. Mas se porventura tivermos, né? E a Bíblia nos ensina que nós não devemos levar a tribunais. Né? Trataríamos isso como, por exemplo, se estão no PG, como líder do pequeno grupo. Perfeito. Se são de PGs diferentes, chama os líderes, né, para tratar o problema. E se porventura essa pessoa não estiver num pequeno grupo, como é que ela poderia tentar resolver essa situação? Isso. Paulo diz que Deus proveu na igreja, ou Deus proveu a igreja, de pessoas com sabedoria, né, e temor e confiança para poder dar um direcionamento, para poder resolver. Né? Mas nós chegamos numa fase assim, de endurecimento e de apego, obstinação, né, ao que é meu, ao que eu quero e do jeito que eu quero, que é muito difícil. Mas o que o Silvio está dizendo, com muita propriedade, é que você tem um líder lá no seu pequeno grupo. E graças a Deus, esses líderes são pessoas tementes a Deus, que podem ajudar. Deu ali uma faísca, um conflito, alguma coisa, pode recorrer a essa liderança. Pode recorrer. Se a coisa for mais grossa, mais complicada, pode trazer para os pastores vão sentar, vão conversar e vão chamar a pessoa para poder resolver isso da melhor forma possível. Com justiça e com equidade. Justiça e paz, né, precisam andar juntas. Paulo e irmão Sebastião? Os meninos da mesa aí, Danilo, nós estamos precisando do nosso microfone sem fio. Está aqui o membro da diretoria, aqui, Arnaldo, você pode pedir para ele depois, para a gente providenciar isso. É bom ouvir os irmãos, né? Né, Arnaldo? Paulo? Essa questão que o Silvio levantou, no nosso grupo foi levantada também, sabe? E aí eu falei, olha, nós vamos procurar o pastor mesmo. Sim. Porque agora eu falei, nós temos a sorte de termos um pastor, sabe? Talvez nas outras igrejas não tenham essa mesma sorte que nós temos. Como também nós chegamos à conclusão que não somente questões judiciais, sim, como questões pessoais dentro da igreja, que eu acho que hoje em dia é o que mais ocorre, e que são levadas para fora da igreja. Exato. Então, não só na questão jurídica, mas as pessoais entre os membros da igreja. Paulo. Excelente. É aquilo que eu falei, bem-aventurados pacificadores. Se o irmão traz alguma coisa do outro para mim, eu tenho que procurar pacificar. Nós somos irmãos. Nós somos uma família espiritual.
Aí vale para os irmãos, de um modo geral, vale para o líder, né? Pacificar. Com paz e justiça. Né? Com paz e justiça se pacifica. Então, é importante nós termos esse coração. Nós vamos trabalhar para a paz. É o caso que acontece no casamento. Se o líder lá do PG, se o pastor não tiver esse entendimento de pacificar, ele pode ser uma pedra de tropeço, um instrumento para estragar um casamento. Porque às vezes um está batendo lá no teto contra o outro, e vem e fala para você, aí você tem que ouvir e tem que segurar. E no momento oportuno, fala, então eu vou ouvir os dois, né? Para poder dirimir e pacificar. Paulo diz que nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5. E nós falamos que Jesus ali na cruz, com uma mão ele pegava na mão de Deus e com a outra pegava na nossa. Nós éramos inimigos de Deus e Jesus nos reconciliou. Então nós temos esse ministério e esse espírito de reconciliação. Amém? Irmão Sebastião? Sim. Lembro. Nós tivemos, Sebastião dizendo que nós tivemos um caso há 20 e poucos anos atrás, que foi trazido, uma questão empresarial, né? Foi trazido para a igreja, para a liderança da igreja resolver. Então, aí a liderança, ela se reúne para poder resolver, né? Eu mesmo, quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, os pastores aqui são testemunhas. Eu chamo o pastor Josué, chamo o pastor Eliezer e chamava o pastor Robson, né? Algum tempo atrás, alguém começou a me perseguir mandando cartas abusivas, agressivas, maldosas, e aquilo me destruía, porque se tem uma pessoa que zela, sabe assim, pelo nome do Senhor, aquilo me fazia um mal terrível. Aí eu chamei os pastores, falei, eu sou parte do processo, vocês têm que estar me fazendo mal. A Márcia me falava uma coisa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas a Márcia toma as minhas dores. Pastor Josué, pastor Eliezer, pastor Robson, o que vocês acham? É isso aqui, o que vocês pensam? Lembra disso, pastor Josué? Pastor Eliezer, lembra? Então nós vamos, o senhor vai fazer assim, não responde nada, não fala nada, fica tranquilo, nós vamos orar, é o que nós vamos fazer. E é o que nós começamos a fazer, orar, e entregar nas mãos de Deus e entender que, infelizmente, essas maldades acontecem. Nós temos um conselho, né, na igreja de ética, faz parte desse conselho o pastor José, o pastor Eliezer, o Arnaldo faz parte. Nós reunimos para poder dirimir algumas questões, né? E estamos orando, pedindo a Deus que, sabe, fortaleça e levante realmente esse conselho com homens e mulheres para a gente ter essa referência. Deus está levantando aqui obreiros, pastores, e cada dia Deus vai nos dar mais essas pessoas, como disse o Paulo, confiáveis, né, que promovem a justiça e a paz para a glória de Deus. Amém? Silvério? Perfeito. Sim. Isso. Aham.
Aham. Exato. Aham. Isso. É complicado. Aquilo que eu disse, né, sem querer ser espiritual demais, mas eu começaria orando. Orando todos os dias pela minha empresa, orando todos os dias pelos meus funcionários, pedindo a Deus que nesse mundo de maldade e de injustiças, né, que Deus nos livrasse das maldades e das injustiças. Porque tem muitas coisas que são maldosas, como o Igor falou, como você está falando. E então é pedir a Deus, Senhor, me livra, né? Senhor, me livra. Tem muita maldade, tem muita injustiça. Às vezes a pessoa te leva no tribunal, você não está nem sabendo. Quantas vezes que isso acontece, né? A pessoa indevidamente, maldosamente, para ver o que vai acontecer, ela te leva nos tribunais. Aí você tem que... Chegou no tribunal, meu amigo, aí você tem que ir. E tem que se defender realmente da melhor forma possível, né? Mas eu estava lendo, Silvério, um comentário, eu achei interessante, que o autor coloca que Paulo... Alguns desconfiam que Paulo, por formação, era um jurista, né? Paulo era um advogado, tanto é que os judeus, quando foram acusá-lo no tribunal, trouxeram um advogado de acusação. E o Paulo disse, eu não preciso de advogado de defesa, porque eu mesmo faço a minha defesa. E conhecia profundamente as leis jurídicas do seu tempo e faz uma defesa brilhante, extraordinária, né? Pela sabedoria de Deus, mas também pelo conhecimento. Mas é interessante que Paulo nunca pôs a defesa pessoal em primeiro lugar, mas sempre tendo em vista o futuro do Evangelho e do Reino de Deus. Até quando ele apela para César, ele não está pensando de livrar a vida dele, mas ele está lembrando que Jesus falou para ele, você vai comparecer perante o César. Então, é diferente um homem cheio do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo nas demandas e nos questionamentos da vida. O Evangelho, Jesus, Reino de Deus e propósito de Deus virão sempre em primeiro lugar, né? Irmão Sebastião? Especificamente, Paulo da igreja. O texto... Ele está tratando especificamente do irmão levar outro nos tribunais. O contexto dá essa ideia. Alguns comentaristas, quando diz aí em 1 Coríntios, né, uma tradução diz assim, como é que ousa alguém levar outro? Alguns comentaristas estendem esse outro não apenas a irmãos, mas o fato da ação de levar quem quer que seja aos tribunais. Mas o contexto do texto é a igreja. Tá certo, irmão Sebastião? É isso mesmo. O contexto geral do texto é a igreja, mas há um entendimento, vamos dizer assim, geral, e eu volto a repetir, que um crente transitar demais os tribunais não é coisa boa, né? Seja denunciado, né? Seja denunciado ou seja denunciando, alguma coisa está acontecendo, né? O Neto me mandou também um comentário africano, né, sobre essa passagem. Comentário de teologia de teólogos africanos.
A questão aqui não é saber se um julgamento justo seria ou não alcançado, mas se os envolvidos tinham um relacionamento com Deus. Os cristãos, ao lidar uns com os outros, deveriam valorizar seu relacionamento comum com Deus. Isso é fundamental, né? Somos servos de Deus, então deveríamos valorizar esse relacionamento comum com Deus. Vamos fechar aqui. Primeiro, não significa que os juízes terrenos sejam indignos. Segundo, meu relacionamento com Deus e com meu irmão está acima do meu direito. Pois é. Imagina, irmãos, né? É verdade, né? Então, as ideias presentes não significa que os juízes terrenos sejam indignos. O meu relacionamento com Deus ou com meu irmão está acima do meu direito. Os irmãos entendem isso? O meu relacionamento com Deus é mais importante que o meu direito. Se eu vou ganhar a causa, mas vou ficar mal com Deus, eu prefiro perder a causa. Se eu vou ganhar a causa, né, e quero ganhar a causa, mas vou gerar um mau testemunho, vou impedir pessoas de se achegarem a Deus, misericórdia, eu não quero carregar isso, né? Então é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o meu direito não é maior e mais importante do que o meu relacionamento com Deus e com os meus irmãos. E o meu testemunho. Não significa que o que estou requerendo ou pleiteando esteja certo ou errado. Não, mas eu estou certo. Não, mas eu estou certo. A questão não é essa. A questão é o nome de Jesus. A questão é o evangelho, é o testemunho, é a repercussão, é o que isso vai causar na vida de outros, é isso. Aí alguém me disse, né, que lá num dos pequenos grupos, quando discutiram essa questão, o pessoal disse, olha, nós temos que converter. Eu acho que nós precisamos converter, não é, gente? Assim, converter mesmo o nosso coração ao Senhor. Vamos orar?